Amém? E vamos nos aprofundar no texto que está em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17. Se Deus assim permitir, nós vamos trabalhar o 17 hoje, o 18 no próximo sábado e o 19. Então a série é isso, são 3 versículos da Bíblia, amém? 3 versículos da Bíblia que nós vamos trabalhar aqui. Mas eu quero pedir a sua atenção, porque é um assunto profundo. No primeiro momento, nos primeiros cultos do ano, a gente foi bem raso, assim, água no tornozelo. Só que agora eu quero sair do tornozelo e ir para o pescoço já. Amém? Então eu preciso da sua atenção para que você receba e entenda. Nós temos como objetivo aqui que você saia daqui hoje pensando diferente, falando diferente e agindo diferente. Quem está comigo aqui, diga amém. O título da mensagem de hoje, dentro da nossa série em Cristo, é Uma Nova Posição. Diga, uma nova... é animado, né? Uma nova... Diga, uma nova posição. Podemos ir assim até o fim? Amém, então. 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17. Coloca aí na tela pra gente, por favor, Vitinho. 2 Coríntios 5, capítulo 5, verso de número 17. Vai chegar. Agora. 1, 2, 3 e... Foi. E... Pá! Ó, vou olhar não. Agora. Portanto, se alguém está em Cristo, aí, desse jeito aí, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse texto traz para a gente uma condição e 3 afirmações. Qual que é a condição? Se alguém está em Cristo. Essa expressão em Cristo, ela é usada mais de 150 vezes no Novo Testamento, principalmente pelo apóstolo Paulo. Ela expressa aquilo que é o cristão, a nova criação. É a expressão daquele que creu na obra da cruz, nasceu de novo e agora é um filho de Deus. Então Paulo usa essa expressão para falar sobre este tipo de pessoa. Quem aqui está em Cristo, diga amém. Então é sobre você que o apóstolo Paulo está falando. E ele está dizendo assim, se você está em Cristo, e aí ele traz 3 afirmações. Primeira delas, você é uma nova criação. Segundo, o seu passado foi completamente apagado. Terceiro, surge a partir de agora então, um novo futuro, um novo destino, novas coisas surgem na sua vida. Aleluia! Vamos entender um pouco mais desse texto, voltando lá no início. Todo ser humano tem como a sua origem Adão. Todo ser humano nasce em Adão. Seja ele preto, branco, pardo, amarelo, seja ele hindu, muçulmano, seja ele católico, nasce em Adão. Não importa, é corintiano, são paulino, palmeirense, nasceu em Adão. Adão é a origem de todo ser humano na terra. E qual que é a ideia de Deus quando Deus cria o ser humano? Gênesis capítulo 1, verso 27 diz: criou Deus o homem e a mulher à sua imagem. A imagem de Deus criou homem e mulher. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é como Ele é. Verso 28 diz: e Deus abençoou o homem e a mulher, e lhes disse:
sejam férteis, multipliquem-se, governem sobre todos os animais da terra. Ou seja, qual que é a ideia de Deus para o homem, para o ser humano? A ideia de Deus é que nós ocupemos a posição de governo. Deus nos fez para governar. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele cria o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança, e coloca, presta atenção, que eu vou começar a engrossar o caldo aqui. Deus coloca o ser humano na mesma posição que Ele. Essa é uma mensagem que vai começar a te dar uns negócios assim. Mas fica comigo até o fim. Amém? Deus coloca o homem na mesma posição. Deus fez o ser humano para estar na mesma posição que ele. Qual que é o problema? É que Adão caiu. Gênesis capítulo 3. O homem e a mulher comem do fruto proibido. Verso de número 8, a Bíblia diz que eles escutaram os passos, olha que intimidade, eles ouviram os passos de Deus, que caminhava sobre a brisa suave do vento, e eles correram para se esconder, porque tiveram medo de Deus. Verso de número 9 diz, que Deus então chamou o homem e disse, onde você está? Percebe, Mateus, que no erro do humano, no erro do homem, no pecado do homem, a pergunta que Deus faz não é o que você fez. A pergunta que Deus faz é onde você está. O que Deus está dizendo aqui é, eu te coloquei em uma posição de governo, eu te coloquei numa posição para governar, eu te coloquei na mesma posição em que eu. Agora eu estou olhando para essa posição e não estou te vendo mais aí. O que acontece? Adão caiu. A humanidade caiu. Adão é o pai da humanidade. Quando ele caiu, todo mundo caiu com ele. Quando Adão erra, agora todo mundo que vem depois dele está no mesmo erro, está no mesmo pecado, está na mesma maldição. Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram. Por quê? Todos. Foi alguns? Um ou outro? O bebezinho, Miguel, ali no colo da Marisa, nasceu banguelo, pelado, careca e debaixo de pecado. Nossa, uma coisa fofinha, gordinha, aquela coxinha, um pezinho que parece a bisnaguinha. É. Todo ser humano está em Adão. Adão caiu, a humanidade também caiu. Adão pecou, todos pecaram com ele. Adão caiu, todos caímos com ele. Adão foi amaldiçoado, todos estavam debaixo de maldição junto com Adão. Adão morreu, todos morreram com Adão. Esse é o problema da humanidade. Mas Deus sempre teve um plano. Quem pode dar um glória a Deus aqui? Mas Deus sempre teve um plano. E qual é o plano de Deus? Eu estou introduzindo aqui para a gente poder entender. Quem está comigo, quem está acompanhando. Hoje não é uma mensagem para você vir aqui chorar e rodopiar. Não, é para a gente poder entender esse conceito. De que estar em Cristo não é só, não é ser um seguidor de Jesus. Não é ser, eu gosto, eu sou um frequentador da igreja. Eu tenho afinidade com Jesus. Não. Estar em Cristo, meu irmão. A palavra em significa dentro de, junto com. Estar em Cristo é isso. É ser um com Ele. É tão íntimo isso, meu irmão. É tão íntimo você estar em Cristo, você ser um com Ele, que é como o marido e a mulher na sua noite de núpcias. Eles se tornaram uma só carne.
Isso é estar em Cristo. Então Deus tinha um plano, o homem caiu, mas Deus tinha um plano. E qual é o plano de Deus? Pergunta para mim, qual? Criar uma nova espécie humana. Qual que é o plano de Deus? Criar então uma nova espécie humana. Posso aprofundar um pouco mais? Sim ou não? Vou lá, hein? João capítulo 3, a Bíblia diz... Não, olha aqui para mim, não precisa abrir não. Daqui a pouco a gente abre mais alguns textos aqui. Mas segue aqui comigo. Se quiser abrir para você ir acompanhando o que eu estou falando. Mas vamos lá. João capítulo 3, a Bíblia diz que um fariseu importante, chefe da sinagoga, ele vai até Jesus. O nome deste homem é Nicodemos. A Bíblia diz que ele vai até Jesus na calada da noite e diz a Jesus: mestre, sabemos que o que o Senhor ensina é de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo se Deus não estiver com o Senhor. E aí Jesus responde para ele, verso de número 3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos diz: mestre, o que o senhor está falando? É claro que alguém não pode voltar para o ventre da sua mãe para nascer novamente. E aí Jesus responde para ele mais uma vez: em verdade te digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E aí Jesus diz: o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Eu não sei se vocês estão prontos para poder ouvir isso aqui. O que nasce da carne é carne. O que nasce de Adão é Adão. Quem nasceu da carne está vindo de Adão. Nasceu de Adão é Adão. E aí tem a natureza de... Estão comigo, sim ou não? Tem a natureza de... Qual que é a natureza de Adão? Caído, pecador, amaldiçoado, falido, frustrado. É a natureza de Adão. Porque quem nasce de Adão é Adão. Quem nasce de leão é o quê? Nasceu de leão é leãozinho. Nasceu do peixe é peixinho. Nasceu de Adão é Adãozinho. Aí Jesus diz assim, ó, que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é esse. Vocês estão preparados? Sim ou não? Sabemos que a Trindade é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Certo? Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Amém. O que nasce da carne é carne. Adão. No dia 4 de julho de 1990, às 6h05 da manhã, eu nasci. Já marca aí para você me dar meu presente no dia 4 de julho. Nasci de Adão. Estou vindo da descendência de Adão. Eu estou espiritualmente ligado a Adão. Eu estou em Adão. E eu tenho então a natureza de Adão. Então vamos lá. O Espírito Santo é Deus? Jesus falou: que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce do leão é? O que nasce do peixe é? O que nasce do Adão é? O que nasce de Deus é? O que nasce de Deus é? Nasceu de Adão? Adão. Nasceu de Deus? Deus. Não vai embora ainda não? Que heresia que esse pastor está falando, gente. Ele disse: o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Quem nasceu de Adão tem a natureza de Adão. Quem nasceu do Espírito tem a natureza de Deus.
E qual é a natureza de Deus? Você é santo, abençoado, próspero, generoso, vivo, justo. Essa é a natureza, o DNA daqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: menos Adão, mais Jesus. Olha para o outro e diga para ele: menos Adão, mais Jesus. Nós precisamos sair daqui hoje, meu irmão, menos parecidos com Adão e mais parecidos com Jesus. Porque, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. A ideia aqui, meu irmão, minha irmã, não é que... Vamos pensar em um sistema, em um software. A ideia aqui não é passar um antivírus e renovar esse sistema, limpar esse sistema. Não. A ideia aqui é formatar e instalar um software novo. O sangue de Jesus não é um antivírus que passou por você e tirou as coisas erradas, não. O sangue de Jesus fez o seguinte: tirou o que era velho e instalou algo novo em você. A natureza velha passou para trás, ficou para trás, morreu, e a natureza nova de Deus agora habita em você. Você não está em Adão, você está em Cristo. Então pare de viver como Adão e viva como Jesus. 3 pontos que eu quero destacar com vocês aqui hoje. Primeiro, pense como Jesus. Primeiro, pense como Jesus. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, é a segunda carta que ele escreve para a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade grega que tem ali uma cultura estabelecida. Que cultura é essa? É uma cultura intelectual, filosófica, é uma cultura de sabedoria humana. Eles admiravam pessoas eloquentes, pessoas que tinham uma boa retórica, que falavam bem. Eles gostavam de participar, sabe, daquelas palestras de coaching, de ouvir aqueles caras que falam bem, de que colocam bem as palavras, que faz estudos sobre como funciona a sua mente, sua alma, sabe, quando você faz aquelas análises comportamentais. Porque eu sou colérico, sanguíneo, e aí eu sou do signo não sei do que também, só falta... pastor, é que eu sou assim, sabe, eu sou meio brava, porque eu sou colérica, sanguínea, não sei o quê, e eram os coríntios ali, que eles estavam eles gostavam da sabedoria humana, eles davam valor para aquilo que era uma sabedoria humana. Aí, o apóstolo Paulo mostra para a gente em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, esse povo de Corinto, que amava a filosofia, a retórica, o coach, gostava de saber se você é colérico, se você... Eu nem sei o que é esses negócios. Eles pensavam como Adão. Qual que era o pensamento deles? Eles pensavam como Adão. Aí o apóstolo Paulo diz assim, eles estavam pensando como Adão, aí agora Paulo está dizendo para nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Próximo. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são... Olha só, eu estou interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 14.
Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura. Então quem não tem o Espírito e está ouvindo, está dizendo, esse pastor é louco, esse pastor é ignorante, ele não sabe o que está falando, é porque você está pensando como Adão ainda, e não é capaz de entender, porque elas são discernidas espiritualmente. 15. Mas quem é espiritual discerne as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, 16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos ler juntos esse final no 3, vamos lá, bem forte. 1, 2, 3. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Meu irmão, pare de pensar como Adão, comece a pensar como Jesus. Sabe qual é o problema? É que quando a gente começa a viver por sabedoria humana, a gente começa a criar padrões. Se você ficar pensando só como Adão, você vai criar padrões na sua vida. E todas as coisas que surgirem, você vai tentar viver, fazer, falar, pensar segundo aquele padrão. E quando o Espírito Santo falar com você algo que é completamente fora daquele padrão, e que é loucura para os homens, e que é loucura para os humanos, você vai dizer, não, isso eu não posso, existe um padrão, e eu preciso seguir esse padrão. Meu irmão, nós precisamos imediatamente parar de pensar como Adão, e começar a pensar como Jesus. Pastor, como que Jesus pensava? Sabe o que você faz, meu irmão? Você precisa colocar na sua mente, diante dessa situação que você está vivendo, que está perturbando a sua mente, comece a trazer a palavra de Deus à sua mente, comece a trazer a palavra de Deus à sua mente, comece a pensar na palavra de Deus. O que Jesus pensava? Jesus pensava a palavra de Deus. Tem uma situação que está ocupando a tua mente, que está ali, você não sabe o que fazer, você está indeciso, sabe o que você faz? Começa a orar e perguntar ao Espírito Santo, Espírito Santo, o que é que eu devo fazer, como é que eu devo agir? Não permita que a mentalidade de Adão tome a sua mente. Eu tenho a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo. Nós não vamos pensar como Adão, nós vamos pensar como Jesus. Coloca a mão na tua cabeça assim e diga, eu tenho a mente de Cristo, os meus pensamentos são ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu não penso em desgraça, eu não penso em morte, eu não penso em tristeza, eu não penso em angústia, eu não penso em derrota, eu penso as coisas do céu, eu penso o que é bom, eu penso a palavra de Deus. Na minha mente não tem promiscuidade, na minha mente não tem pornografia, na minha mente não tem mentira, na minha mente não tem ódio, não tem ira, na minha mente tem as coisas do céu. Aleluia! Pense como Jesus. Segundo, fale como Jesus. Percebe que vai ser uma consequência? Porque o que você fala é fruto do que você pensa, sim ou não? Já aconteceu com você, de você falar algo que não era para falar? Pensou alto. Já aconteceu, sim ou não? Daí você, não devia ter falado, porque provavelmente era uma besteira, não devia ter falado, porque já estava pensando errado, já estava errado no pensamento. E aí agora então nós precisamos ajustar o pensamento e ajustar também a nossa fala. Pastor, mas o que é que Jesus falava? O que é que Jesus fala? João capítulo 1, verso 51. Vamos lá. E então acrescentou, digo-lhes vamos lá, o que é que Jesus diz? A verdade. Pronto, está resolvido a tua vida. Fale como Jesus. O que Jesus fala? A verdade.
tirou a mentira da tua boca, já resolveu grande parte da tua vida. Quem está aqui comigo aqui? João capítulo 12, verso 49. 12, 49. Ai, não, faz isso não. Aí, deixa aí. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Jesus falava a verdade, Jesus falava o que o Pai mandava ele falar. E aí a pergunta que fica para mim e para você aqui agora é: as nossas palavras são do inferno ou do céu? As palavras que estão saindo da nossa boca são do diabo ou de Deus? Ah, é porque eu falo mesmo. Pois é porque você está agindo como Adão. E se você pensa como Adão, fala como Adão, você também vai viver como Adão. Ah, eu não tenho papo na língua, eu falo, tem que falar mesmo. Eu não levo desaforo para casa. É que você não está lendo a Bíblia. Jesus falou que se alguém te der um tapa, é para você dar a outra face. O que Jesus falava? Verdade. Jesus, eu falo aquilo que o meu Pai mandou eu falar. Sabe o que você está falando? Que seu salário é uma miséria, que seu emprego, esse lugar aqui é uma desgraça para trabalhar. O diabo está usando a tua boca. Essa cidade que eu moro, esse lugar, essa casa, esse carro, isso tudo. Será que nós estamos sendo profetas? O que é o profeta? É a voz de Deus na terra. Será que nós estamos sendo... Será que nós estamos sendo profetas do céu? Ou será que nós estamos sendo profetas do diabo? Fala ou não fala? É que pode piorar. Já está aqui mesmo. Pessoas que só murmuram, só reclamam, falam mal dos outros, é cheio de palavras de ódio, são verdadeiros profetas do diabo. Estão pensando e falando como Adão. Adão, sabe o que Adão sempre põe a culpa nos outros. Deus fala: Adão, o que aconteceu? É a mulher que o Senhor me deu. Não vou falar não. Eu não estou indo mais porque eu não gosto da liderança. Eu não estou indo mais porque eu não estou satisfeito do jeito que o culto está acontecendo. Eu não estou indo mais porque eu acho que as pessoas são meio metidas nessa igreja. Meu irmão, assume responsabilidade e para de jogar a culpa para o outro. Jesus chamou Pedro de Satanás e Pedro continuou servindo Jesus. Para de ficar falando mal, para de ser fofoqueiro, fofoqueira. E você que está recebendo a fofoca, eu me preocuparia em ser a fonte da fofoca. Meu irmão, Jesus tinha responsabilidade no que ele falava. Adão é sempre a vítima, a culpa é do outro, a mulher foi ela. Está pensando e falando como Adão. Adão nunca assume responsabilidade. Meu irmão, fale as bênçãos de Deus, fale a palavra de Deus, seja uma fonte de vida, fale como Jesus. Pense como Jesus, fale como Jesus, haja, viva como Jesus. É o nosso terceiro ponto. João capítulo 6, verso 38. O
Quem está recebendo essa palavra aqui hoje? Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade. Olha só, significa que as coisas não têm que ser como eu gosto. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem vive como Adão, vive só para resolver problema, vive só para suprir necessidades. Por quê? Porque está debaixo de maldição. O que Jesus falou para o homem depois que ele pecou? Com o suor do teu rosto comerás. Então Adão passa a viver como? Tentando suprir necessidade, resolver problema. Quem está em Adão só vive assim. E quem está em Jesus? Já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu não vim para poder fazer aquilo que eu quero fazer, eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Meu irmão, quem está em Cristo está ali tentando suprir, tentando fazer algo para si mesmo. Jesus disse assim: não, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Olha só, capítulo 4, verso 34 de João ainda, capítulo 4, verso 34, disse Jesus, olha só, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus não vivia para si mesmo, Jesus vivia por um propósito. Meu irmão, a gente precisa parar de achar que a vida cristã é uma vida para si mesmo. O evangelho nunca foi, nunca será sobre ser algo para si, sempre será algo para o outro. O chamado é servir ao próximo, glorificar a Deus. Pare de achar que as coisas têm que ser do jeito que você quer, que você gosta. Meu irmão, se está do jeito que você gosta, do jeito que você quer, você está vivendo como Adão. Se não incomoda a sua carne, você está pensando, falando e vivendo como Adão. Agora se começa a incomodar a minha carne, se começa a mexer dentro de mim, é bom sinal. Significa que o meu espírito está governando sobre a minha carne. Ou você acha que as coisas que Jesus ensinou nesse livro vão agradar a nossa carne? Dá a face para o outro, caminha mais uma milha, ore por aqueles que te perseguem. Está agradando a tua carne? Cuidado. Está vivendo como Adão. Eu achava que ia ser mais leve. Vou terminar, a gente continua no próximo. Vou terminar, a gente tem um pós-culto ali agora. A Bíblia diz, em Lucas capítulo de número 19, que Jesus entra, o louvor pode subir, Jesus entra numa cidade chamada Jericó. Jesus está entrando, e ali naquela cidade tinha um homem baixinho chamado, como que é o nome do baixinho? Que bom que você lê a Bíblia. A Bíblia diz que Zaqueu deseja ver Jesus. Quem quer ver Jesus? Zaqueu quer ver Jesus. Ele vai, a multidão está comprimindo Jesus, ele sobe numa árvore. Mas quem é Zaqueu? Zaqueu é um publicano. O que é um publicano? É um judeu que é contratado por Roma para cobrar impostos dos judeus. Para o povo judeu, ele era um traidor, um pecador, um corrupto. E Zaqueu quer ver Jesus. E sabe, às vezes a gente vem no culto, a gente quer ver Jesus. A gente vem na igreja, a gente vem numa conferência, a gente vai para um acampamento que a gente quer ver Jesus. Só que Jesus não quer que você veja Ele de longe. Jesus quer estar com você. E a Bíblia diz que quando Jesus passa por aquela árvore, Ele olha para cima
Não é incrível que a Bíblia faz questão de dizer que Zaqueu era de baixa estatura. E aquele que a vida toda olhou para cima, sempre que ele olhava para alguém, ele tinha que olhar para... Agora Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está olhando para cima para ver Zaqueu. Parece ou não parece que Jesus está reposicionando Zaqueu? Que Jesus está nos mostrando na posição que nós devemos estar. Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou lá jantar na tua casa. E Zaqueu desce todo animado, olhando para os caras: vai na minha casa, na sua não. Zaqueu entra lá, e aí os religiosos já começam assim: esse cara fala que é profeta, e ele está dentro da casa de um pecador. Sempre vai ter um religioso para falar mal, quando Jesus estiver te reposicionando. Sempre vai ter um religioso para olhar e falar: mas não merece, ele não pode. Eu estava num retiro de jovens lá em Curitiba ontem, eu falei para eles: olha, se alguém da minha turma ali chegar para mim hoje e falar assim: ó, pastor, eu acho que o senhor não merece ser líder de jovens aqui na Cristã Mundial, eu acho que o senhor não tem capacidade, o senhor não tem habilidade, o senhor não tem conhecimento, o senhor não tem santidade para isso, sabe o que eu vou falar? Concordo com você, vai reclamar com aquele que me chamou. Sempre vai ter um religioso, meu irmão, para olhar: não devia estar aí não. Jesus está onde? Está na casa de Zaqueu. Jesus não falou nada, só está lá, o texto não mostra, Jesus não falou nada, só falou: quero ir na tua casa. E o que aconteceu? Só a presença. Zaqueu já está assim: Senhor, eu vou pegar metade das minhas coisas e vou dar aos pobres. E se eu extorquir alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Irmão, Jesus não ficou assim: Zaqueu, está errado o jeito que você está fazendo, Zaqueu. Só a presença. Sabe o que estava acontecendo ali? Zaqueu estava sendo reposicionado. Zaqueu estava em Adão, mas agora Zaqueu estava sendo colocado em Cristo. O DNA de Jesus estava sendo transferido para ele, cara. Você percebe? Jesus é generoso, sim ou não? Jesus é justo, sim ou não? E aí Zaqueu está assim: ó, vou pegar metade do que eu tenho e vou dar para os pobres. Se eu roubei alguém, eu preciso fazer justiça, vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu estava sendo tirado de Adão e sendo colocado em Cristo, e agora o DNA de Cristo estava sendo transferido para Zaqueu. E aí Jesus olha para Zaqueu e diz: este homem também é um filho de Abraão. Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é um filho de Abraão. Lucas capítulo 19, verso de número 10, fique em pé. Vamos ler juntos, bem forte, no 3. 1, 2, 3. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Deixa o texto. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? Mas não era quem? Meu português está meio ruim. Pois Zaqueu, não era para estar quem? O Filho do Homem veio buscar e salvar quem? Porque Zaqueu que estava perdido. Deixa o texto, deixa o texto, deixa o texto, deixa o texto. Não era para estar quem ali? Hã?
Zaqueu. Zaqueu não é o quê? Zaqueu é quem? É porque Jesus está falando da posição de Zaqueu. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar. Estava caído, estava quebrado, estava morto, estava amaldiçoado. E o Filho do Homem veio para buscar, para salvar, para reposicionar. Em Adão estávamos caídos, perdidos, amaldiçoados. Em Jesus nós temos uma nova posição. Em Cristo você foi reposicionado. Você já não é mais escravo amaldiçoado. Você é livre, você governa, você é abençoado. Você não é mais, agora não está mais debaixo de maldição, de condenação. Não, em Cristo você governa sobre todas as coisas. Em Cristo você caminha como um filho amado de Deus. Em Adão estamos perdidos. Em Adão fomos tirados da presença de Deus. Em Cristo fomos resgatados, aproximados. Meu irmão, você é uma nova criação. Seu passado foi apagado. Tem um futuro, um destino novo para minha vida, para a tua vida. Eu saio daqui hoje pensando como Jesus, falando como Jesus, vivendo como Jesus. O diabo quer que você pense como Adão. O diabo quer que você fale como Adão. O diabo quer que você viva como Adão. Mas eu não estou mais em Adão. Eu estou em Cristo. Sobe aqui, Mate, sobe aqui. Vem aqui, Lucas, vem aqui. Você precisa entender o que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu estava em Adão. E o que eu fizesse, a minha vida sempre estaria atrelada a Adão. Como eu falo, como eu penso, como eu vivo, sempre uma genética espiritual estava sendo transferida. Mas o que Jesus fez é que Ele rompeu. Ele veio aqui, ó, você é Jesus, e você rompeu com esse laço. E já estaria bom, sim ou não? Eu já não tenho mais parte com Adão, mas agora eu estou em Cristo. E agora, como eu penso, como eu falo, como eu vivo, a minha vida não está mais ligada a Adão. A minha vida está em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Eu falo como Ele fala, eu penso como Ele pensa, eu vivo como Ele vive. Oh, eu declaro a tua mente abençoada. Eu declaro as tuas palavras abençoadas. Eu declaro as tuas ações, o teu modo de viver, como você trabalha, como você lida com a tua esposa, como você fala com o teu marido, como você fala com os teus pais, com os teus amigos, como você se relaciona na faculdade. Você vive como Jesus. Diga: em Cristo eu sou uma nova criação. Você
faz parte de uma nova espécie da humanidade.